Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Lembrando que a gente está gravando, né? Porque eu vou editar e depois colocar lá no meu site, no meu canal do YouTube, e depois também no canal do Paulo de Tarso, com uma defasagem de algumas semanas. Mas hoje eu estou responsável pelo estudo, então fica aquela dinâmica um pouco meio atabalhoada de parar a palestra para poder atender gente que está entrando atrasado. Mas a gente dá conta, deu conta das outras vezes, vai dar conta dessa também. Vamos começar com uma leitura do livrinho Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Né, torcendo para mais gente entrar enquanto a gente está lendo aqui, para depois não ficar mais, né, desconcentrado, mas mantém-te apresentável de forma simples e higiênica. Confunde-se muito humildade com imundície, dando-se margem a descuidos lamentáveis. Da mesma forma, se pensa erradamente que boa apresentação pessoal é requinte ou moda afetada. As vestes de Jesus resplandeciam, narram as Escrituras, demonstrando a pureza dele e o seu poder refletido no traje modesto que usava. Nunca enfermou e jamais se apresentou de forma desagradável, ou que surpreendesse o exotismo. À semelhança dos amigos, vestia-se com a indumentária da época, porém emprestava-lhe a sua irradiação superior. O teu magnetismo se exteriorizará acentuando ou diminuindo a tua aparência, que te merece o zelo competente. Aqui é a questão do quanto que a nossa parte interna reflete a parte externa, né? Mas vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos nesse momento esta reunião que temos a oportunidade de realizar, o estudo que faremos, as reflexões que poderemos implementar. E pedimos, Jesus, que de nós energias boas, positivas, vibrações amorosas alcancem a todos os necessitados, principalmente enfermos, trabalhadores da linha de frente na saúde, que estão buscando de alguma forma mitigar o sofrimento daqueles que estão atravessando esse momento doloroso de pandemia. E assim, Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Um instantinho aqui, que agora eu me coloco em tela cheia para poder gravar tudo direitinho, e a gente já começa a conversar. Quem tiver a possibilidade de fechar a câmera, fechar o microfone para a gente diminuir ruído aqui também facilita. Mas desde já é sempre uma oportunidade muito agradável, muito preciosa, nós estarmos no nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, apesar de ser o Centro Espírita Paulo de Tarso virtual, mas cá estamos nós, né, realizando os estudos, realizando as tarefas, incentivando as campanhas, porque nós temos conseguido arrecadar cestas básicas numa quantidade interessante que permita ajudar os companheiros, a população que está aí em volta de nós, que está carecente. Então é muito bom nós percebermos que o Paulo de Tarso continua agindo, que a nossa casa continua agindo. Também dou boas-vindas aos novos integrantes dessa nossa equipe, aos novos jovens que se agregaram a nós essa semana. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Lembrem-se de que na parte da participação, na parte dos comentários, vocês podem participar também. E vamos ao nosso estudo de hoje, porque na verdade ele já nasceu de um trabalho que eu fiz no mês passado. No mês passado, mês de abril, a Socorro me convidou, através da irmã dela, para participar de um programa de TV lá no Ceará, e a gente tinha como proposta conversar ou buscar reflexões sobre o poder imensurável da prece, o quanto que a prece é importante para as nossas tarefas, para o nosso dia a dia, e naquele momento a gente conseguiu realmente, né, perceber que esse tema dá realmente margem para mais estudo, dá margem para mais reflexões. E aí eu preferi trazer para aqui, para o Paulo de Tarso. No vídeo que a gente colocou no dia 12 de maio, também tem uma reflexão a respeito dessa questão de a prece, porque nós vemos muito aqueles adesivos das pessoas, né, nos momentos difíceis, a hora que melhora. Mas será que só orar basta? Será que só fazer orações? Porque as pessoas às vezes acham que orar é concatenar palavras, é juntar frases, se dirigindo a Deus, pedindo a Deus. Na maioria das vezes a gente ora para pedir e se esquece que a oração não tem apenas esta finalidade, como nos esclarecem os amigos espirituais lá no Livro dos Espíritos. A oração, a prece não visa apenas pedir, ela visa também, né, louvar, glorificar, reconhecer a grandeza de Deus e também agradecer, porque a gente de vez em quando fica tão feliz quando recebe o que pediu na prece que esquece de agradecer. Ou então fica tão frustrado, igual criança mimada, que não recebe aquilo que pediu na prece porque não era bom para nós, que também não agradece.
faz bico, faz birra, diz que Deus não ouviu, que os mentores não estavam atendendo a gente e acaba esquecendo da prece. Mas talvez a gente precise repensar uma coisa que é colocada muito frequentemente no meio espírita, de que a prece é um remédio, de que a prece é um medicamento. Uai, gente, mas olha só, quando é que a gente usa medicamento? A gente só usa medicamento quando está doente. A gente só usa medicamento quando está passando mal, quando está com dor. Então, quando a gente associa a prece a um medicamento, intimamente a gente está dizendo para as pessoas: olha, você só precisa disso quando estiver aperreado, quando estiver passando por dificuldade, quando estiver com dores. Nos momentos normais, quando nada estiver te incomodando, você não precisa orar. E esse é um grande erro. Na verdade, quando a gente olha a prece por esse lado, a gente vicia as criaturas a só pedir por uma questão e a só recorrer à prece nos momentos de aflição. É lógico, nos momentos de aflição, uma oração sentida, uma oração que nos permita a sintonia com o que há de melhor em nós e de melhor no mundo espiritual, vai nos trazer alívio. Vai nos trazer fortalecimento para atravessar o momento difícil. Não é que ela vai fazer desaparecer o problema. Não é que ela vai fazer sumir o problema difícil. Não adianta. Nós nos reunimos todos os dias no Paulo de Tarso, virtualmente falando, né? Mas nos reunimos, a Helena se encarrega de mandar para nós a mensagenzinha, se encarrega de lembrar a todos nós que ali às 18 horas nós nos reunimos com outros irmãos, irmãos católicos, irmãos que oram em outras partes do Brasil também, nesse mesmo horário, para irradiar pensamentos bons, para buscar fortalecimento se nós estamos atravessando dificuldades. Mas isso não vai fazer desaparecer a pandemia. As nossas preces, que nós já fazemos há mais de um ano, né, Helena? Elas não vão fazer desaparecer de uma hora para outra a pandemia. Mas, nesse momento, nós poderemos, de alguma maneira, ajudar os que estão sofrendo e também nos ajudar. E também nos fortalecer. Então é uma outra percepção da prece. Até porque, se a gente diz assim, prece é um medicamento. Então, enquanto eu estiver sentindo dor, enquanto eu estiver passando mal, eu vou orar. Gente, até água, na dose errada, até água em excesso pode nos matar. Porque ela vai começar a diluir os eletrólitos do nosso organismo, ela vai fazer baixar a nossa pressão, ela vai aumentar a nossa pressão se ela ficar retida, e aí a gente pode correr um risco muito grande tomando água, pura e simplesmente tomando água. Então, até a água tem que ser usada com equilíbrio. Até a água, se medicamento, tem que ser usada com parcimônia, com bom senso. Imagina então a prece. Aquelas criaturas muito carolas, faz lembrar aquele personagem do Jorge Amado, né, a Perpétua lá dos romances dele, que era muito carola, que vivia orando, mas que intimamente era uma pessoa bastante complicada, tinha pensamentos negativos, ficava fiscalizando a vida dos outros, era fofoqueira. Então a prece, só por orar, a prece, falar palavras, juntar palavras, só por juntar palavras e só no momento da aflição, não vai dar muito certo. A prece vista como remédio tem nos retardado no bom uso desse mecanismo, porque ele é um uso poderoso. Se não fosse, Allan Kardec não ia estudá-lo tanto, né? Lá no segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai estudar as leis naturais, quando ele vai estudar as leis morais, ele vai colocar lá a lei de adoração. E aí a gente percebe na questão 653 que o ato de orar é um ato de adoração. É um ato de nos colocarmos em sintonia com o nosso Criador. É um ato de reconhecer a grandeza do nosso Criador e reconhecer a nossa pequenez. A nossa dificuldade muitas vezes, a nossa falta de recurso muitas vezes para equacionar os problemas que nós estamos enfrentando, para superar as dificuldades e para superar as nossas imperfeições, que no fundo são elas as causas dos nossos problemas. São elas as causas das nossas dores, as causas das nossas dificuldades. E aí é importante a gente pensar nisso. E logo adiante, mais adiante, Kardec pergunta, antes até de entrar nas questões mais diretas sobre prece, se orar agrada a Deus. E aí os amigos espirituais vão dizer, sim, orar agrada a Deus. Só que numa questão antes, na 657, quando ele trata de vida contemplativa, daquelas pessoas, então se orar agrada a Deus, eu vou só passar a vida orando. Eu vou ficar aqui no meu quarto, fazendo meditações, fazendo orações, enviando bons pensamentos, porque isso vai me manter bem em sintonia com Deus. Aí os Espíritos dizem nessa questão 657 que Deus gosta que nós pensemos nele. Então orar faz parte disso, mas ele não quer que nós pensemos apenas nele. E ainda acrescentam, não fazer o bem é fazer o mal. Não nos basta não fazer mal. Não basta uma virtude negativa, ou não fazer, ou não praticar um vício.
É necessário que nós pratiquemos as virtudes, que nós coloquemos as nossas boas qualidades em ação. Então, orar vai requerer de nós também agir. Não imaginemos que só com orações, por isso que aquele adesivinho ora que melhora é uma fraude. Aquele adesivinho que não leva as criaturas a agirem, mas a acharem que simplesmente na oração, simplesmente naquela história de bota o joelho no chão e pede a Deus que Deus vai te atender, sem agir, sem realizar a nossa parte, sem mudar a nós mesmos, isso não vai resolver em nada. Então é propaganda enganosa sim, como esse vídeo que saiu lá no nosso canal no dia 12 de maio. É importante a gente estar atento a isso, porque para a gente não ficar iludido. Porque de vez em quando as pessoas dizem, eu oro tanto e não sou atendido. Ou então, algumas vezes, a gente tenta terceirizar. Não acontece isso com alguns de nós, então, que somos trabalhadores há mais tempo? Sempre tem alguém que fala assim, ora por mim lá no centro. Faz uma prece por mim aí. E a gente pensa, mas por que você mesmo não ora? Não, mas a sua prece é mais forte que a minha. A sua prece é melhor do que a minha. E aí, peraí. Isso é porque a gente ainda vê a prece, ainda vê a oração como um medicamento. Medicamento a gente usa de vez em quando. Medicamento a gente só lembra dele quando está doente. E aí eu gostaria que a gente começasse a pensar numa outra proposta. A prece é um recurso tão poderoso, é um recurso tão importante que nós deveríamos usar a prece como um alimento. Sim. Medicamento a gente toma de vez em quando. Alimento a gente tem que se alimentar todo dia. Na dose certa, na quantidade adequada, com a variedade adequada. Então a prece, como um alimento para o espírito, ela é muito mais útil para nós do que como um medicamento para a alma. É interessante a gente pensar nisso. Porque quando a gente começa a usar a prece como alimento, a gente vai fazer o quê? Da mesma forma como a gente faz para o nosso corpo. A gente se alimenta em determinadas ocasiões do dia e as outras ocasiões do dia nós estamos em ação. Nós estamos trabalhando, nós estamos a fazer as nossas atividades, nós estamos realizando estudos. Então, orar para o espírito, alimentar a alma, é esse reabastecimento de forças. Para que esta alma, para que esse ser encarnado, nós, ou para que desencarnados também, possam realizar as suas atividades, para que nós nos fortaleçamos a fim de poder realizar as nossas atividades. E aí, quando a gente falou lá do programa de TV, na TV do Ceará, o tema era o poder da prece, o imensurável poder da prece. Mas não é tão imensurável assim. Nós temos notícia de pelo menos 2 grupos, um na Federal de Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e o outro na USP de São Paulo. São grupos de estudo de medicina e espiritualidade. Então eles já estudam, já estão tentando mensurar o poder da fé, mensurar o poder da prece. Não é legal isso? Não é interessante a gente perceber que a academia, que a ciência já está chegando a essa ideia de que os bons pensamentos, a prece, a fé, quantas constatações já têm sido reveladas de que aquelas pessoas, às vezes 2 pessoas internadas numa mesma enfermaria, mas com maneiras de crer diferentes. Uma que fica mais confortada, mais consolada, mais confiante na prece que realiza. Essas pessoas, elas se recuperam mais facilmente ou elas atravessam um momento de dor com mais serenidade, mesmo que esse momento de dor leve à desencarnação, porque nem sempre nós vamos nos recuperar das nossas enfermidades físicas. Mas até nessa situação se observa que aqueles que têm fé desencarnam mais suavemente, desencarnam com menos sofrimento. E nesses 2 grupos de estudo que tentam colocar os resultados das suas pesquisas, as suas avaliações, todas elas feitas com método científico, com algum rigor científico que a gente possa confiar lá no meio acadêmico, trazem para nós aqui no meio espírita, aqui no meio religioso, a percepção de que nós não estamos sozinhos. De que nós estamos aí acompanhados agora de outros companheiros de cientistas, de tarefeiros da área do conhecimento que estão pesquisando exatamente aquilo que a gente já usa. Às vezes usa de forma instintiva, às vezes usa de forma equivocada, mas a gente usa. E aí o que é codificação? O que a doutrina espírita nos fala a respeito da prece? Porque de vez em quando, a gente que veio de outras religiões, a gente que vem de outras vertentes, outras filosofias, imagina que orar é rezar. Aquele determinado número de vezes que a pessoa repete uma oração, determinados Pai Nosso, Ave Marias e assim por diante. E orar é muito diferente de simplesmente rezar. Muitas pessoas que estão rezando, mas que estão em sintonia, que são sinceras nas suas rezas, elas também estão orando.
Mas tem pessoas que estão só fazendo rezas sem orar. Uma história pitoresca de tradição de família aqui, ou então do folclore da minha família, é que a minha bisavó Júlia, lá no Cachoeiro Itapemirim, ela era daquelas muito devotas e todos os dias, às 6 horas da tarde, ela se colocava bonitinha lá de frente para a janela do quarto dela e desfiava um terço, né? Rezava um terço do rosário lá. E aí a avó Júlia também tinha o hábito de jogar no bicho. Fazia sua fezinha todo dia de manhã. Isso aí lá na década de 60, isso, hein, gente? E aí meu tio Amadeu, que era um irmão mais velho, um pouco mais velho que meu pai, tinha a incumbência de passar na padaria, pegar o resultado do jogo para levar para a avó Júlia. E saía mais ou menos ali por volta das 5h30, 6 horas da tarde, tava lá o tio Amadeu passando, a avó Júlia segurava a continha lá da reza dela, perguntava: Amadeu, o que deu no bicho? E aí, se deu o bicho que ela tinha jogado, ela ficava feliz e continuava agradecendo. Mas se não deu, ela soltava ali uma meia dúzia de impropérios e voltava para a Ave Maria do ponto que tinha parado. Isso é reza. Isso não é oração. E a gente começa a perceber o seguinte: quando nós nos colocamos a orar, o que a doutrina diz para nós? Bom, o Livro dos Espíritos, como eu falei nessa terceira parte, no capítulo 2 da terceira parte, ele tem um conjunto de questões sobre a prece. Algumas nós vamos citar aqui, mas fica a referência. Que a gente procure lá da questão 658 até a 666, que nós vamos perceber ali um monte de informações e um monte de colocações importantes sobre a prece, sobre o mecanismo da prece, sobre como a prece funciona. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedicou algumas partes da obra à prece, especialmente o capítulo 27, que ele intitulou lá de Pedi e Obtereis. E é interessante porque ele já começa esse capítulo do Evangelho chamando a nossa atenção sobre a qualidade da prece. Que características que a prece precisa ter para que ela realmente funcione, para que ela seja uma prece válida, para que ela alcance o seu objetivo. E aí depois a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos quais são os objetivos da prece, esses que eu citei no começo: louvar, pedir e agradecer. Não vamos imaginar que prece é só para pedir. Tá? E aí uma questão interessante que a gente coloca é exatamente esse. Kardec coloca para nós trechos do Evangelho de Jesus em que ele apresenta essas características da prece. O primeiro deles está logo lá no começo e diz assim: quando orardes, diz Jesus, não façais como os fariseus que gostam de orar nas praças públicas para serem vistos. Ide ao vosso quarto, fechadas as portas e as janelas, orar em segredo. E o vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo, saberá vos atender. Então a primeira questão, a primeira característica da prece boa, da prece que vai funcionar, é que ela realmente não tenha aquele caráter de ostentação. Tem gente que decora a prece, pega aquela prece de Cáritas, que é um poema lindo dirigido a Jesus, mas que para ser usado como uma prece de abertura, como uma prece de encerramento de qualquer reunião, se torna enfadonho, porque ela é longa. Então é muito importante que a gente entenda essa coisa de eu quero fazer prece. Ou tem gente até que se envergonha de fazer prece em público, porque fica assim: e se as pessoas acharem a minha prece errada? E se as pessoas acharem que a minha prece não está boa? Gente, não tem prece boa ou ruim se ela for uma prece feita com bons sentimentos. Se ela for uma prece feita com sinceridade, essa outra característica marcante que os Espíritos destacam para nós lá na questão 620 do Livro dos Espíritos. Mas voltando ao Evangelho, uma outra característica importante, que também Kardec aproveita para destacar Jesus orientando, ele diz assim: quando fordes orar, e vos lembrardes que tendes quando fordes ao templo levar a vossa oferenda, e vos lembrardes que vosso próximo tem algo contra vós, deixai vossa oferenda sob o altar, e de reconciliar-vos com o vosso próximo, depois vinde e ofertai. Então a gente começa a pensar assim: mas por que Jesus recomendou isso? Por que Jesus disse que a gente primeiro tem que se reconciliar com o adversário? Não significa que o adversário tem que se reconciliar com a gente, hein, gente? O mestre pede apenas que nós nos desvinculemos do pensamento negativo que guardamos em relação a alguém que pode nos ter magoado ou que nós magoamos, e sabemos que essa pessoa não tem boas intenções em relação a nós. Então, a boa prece, aquela segunda característica da prece que funciona, é que ela venha de uma fonte limpa. Então esse ato de ir reconciliar com o adversário, na verdade é uma reconciliação com a nossa própria consciência, é uma limpeza da nossa própria consciência, das mágoas, dos ressentimentos, dos pensamentos negativos, para que quando nós nos apresentarmos, o simbolismo que Jesus coloca ali de ir ao templo, oferecer uma oferenda a Deus, para nós que não temos mais oferendas materiais, é a questão de como nós nos colocamos, que pensamentos nós ofereceremos à divindade, e que eles promanem de uma fonte limpa, de uma fonte realmente livre de toda vibração negativa, de toda malícia, de toda maldade, o que dá um trabalhão, mas que a gente não deixe de orar por causa disso.
É lógico que nós vamos ter que estar fazendo esse esforço de nos limparmos, de nos livrarmos, de nos reconciliarmos com os adversários antes de oferecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus. E a terceira característica que também está marcada, ela está apresentada no Evangelho, é quando Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano. Essa dá para eu me estender um pouquinho mais. Ele diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, orgulhoso, se mantinha de pé e dizia: graças te dou, Senhor, por não ser como essas criaturas vis. Oro todos os dias, jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. E se colocava orgulhoso diante de Deus. Não sou também como essa criatura reles, apontando para ele mesmo os seus pensamentos, para o publicano que orava de joelhos. E aí Jesus diz: por outro lado, o publicano não ousava sequer levantar os olhos. Ajoelhado, batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Pois eu vos afirmo, de Jesus, que quando voltaram à cidade, o publicano estava justificado e o fariseu não. Então que a nossa prece seja humilde. Muitas pessoas oram exigindo de Deus: ô Senhor, eu ajudo lá no centro. Ô Deus, eu dei cesta básica. Ô Pai, eu dou o dízimo lá na minha igreja. Por que você não me atende? A gente ouve isso. Certa vez eu vi uma liderança dessas que usa óleo de peroba na cara todo dia de manhã quando vai para o templo pregar, né? Porque liderança dessas religiões focadas aí, vinculadas à tal teologia da prosperidade, que não é teologia nada. E ele dizia assim: a gente não tem que abordar Deus com humildade não, você não dá o dízimo, você não está aqui na igreja, então tem que dizer: como é que é, Senhor? Tem que me atender. Assim, gente, eu pensei: meu Deus do céu, o que essa criatura está fazendo? Como que ele está adestrando os fiéis da religião dele, da igreja dele, a agirem perante Deus como o fariseu da parábola, não conhece nem o evangelho. Então que as nossas preces sejam humildes, mas não aquele servilismo, aquela coisa que muita gente se rebaixa para poder ser elogiado. Não, reconhecermos: olha, eu sou frágil, eu sou fraco, eu ainda tenho problemas, eu ainda erro, eu ainda claudico, mas Senhor, eu estou fazendo força. Eu estou me esforçando para ser melhor. E é com esse esforço que eu conto com a sua ajuda, para que as minhas forças sejam redobradas, para que aumentem as minhas energias e eu continue caminhando e acertando. Isto é muito importante, que nós nos coloquemos desta forma. E aí, lógico, isso vai tornar a nossa prece mais eficaz, mais tranquila, mas não imaginemos que a prece vai realizar um milagre, que os espíritos ou que Deus estejam aí como um removedor de manchas espirituais para tirar as máculas da nossa vida. Não vão, não. A prece não fará isso. Nós vamos aprender isso lá no Livro dos Espíritos, mais adiante. Mas é importante a gente estar atento. E nesses capítulos finais ali do Evangelho, Allan Kardec também traz algumas colocações. Mas, gente, poxa vida, mas desde que nós entramos no centro espírita, desde que nós entramos lá na nossa igreja, a gente ouve assim: hora que melhora. De novo a propaganda enganosa do hora que melhora sem fazer nada, né? E aí muita gente diz assim: mas por quê? Jesus não disse lá: buscai e achareis? É verdade, ele disse que nós deveríamos buscar para achar. Mas não que nós acharíamos aquilo que nós estávamos procurando. Mas a necessidade da criatura sair da condição de acomodação, sair daquela percepção: eu queria tanto encontrar um emprego, e não sai da cadeira. Não, a gente tem que gastar sola de sapato e procurar um emprego, ir atrás dele. Isso no sentido de buscar e achar. Bater e abrir-se-vos-á, mas Jesus não disse que ia se abrir aquela porta em que nós batemos, porque de vez em quando a gente só bate nas portas largas, né? A gente quer bater sempre nas portas largas, daquelas fáceis de passar. Eu quero um emprego já bem remunerado. Eu não estudei o suficiente, mas eu quero passar. E aí eu peço a Deus para que me ajude na prova. Mas sem ter estudado, não vai dar certo, né? Então, às vezes se abre. Mas não a oportunidade que nós queremos, mas aquela que nós precisamos. E a mesma coisa, o pedir e obtereis. Muitas vezes nós agimos como crianças mimadas. Eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Antes do almoço. Antes de uma refeição séria. E Deus não dá sorvete para a gente antes do almoço. Deus não dá sorvete para a gente antes do trabalho. Essa é uma questão importante. Como a gente costuma dizer, sucesso aparece antes do trabalho no dicionário, gente. O resto na vida tem que trabalhar muito antes para ter sucesso. E essa é uma questão que as pessoas esquecem. Então, quando Jesus fala ou usa esses 3 termos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, o mestre nos diz o seguinte: sempre haverá uma resposta. Nós jamais ficaremos sem a resposta do mundo espiritual. Embora, frequentemente, nós recebamos sempre aquilo que precisamos e nem sempre aquilo que desejamos. Porque os nossos desejos já são pueris, os nossos desejos ainda são tão infantis. E aí é que vem a questão lá do Livro dos Espíritos. Entender como é que a prece funciona. A prece
que parte do nosso pensamento, que como a gente viu ali no Evangelho, ela tem que vir, né, de fonte limpa, ela tem que estar em sigilo, ela não pode ser ostentosa, ela tem que ser humilde. Mas ela é uma irradiação do nosso pensamento, ela é uma invocação, quando nós oramos a Deus, aos benfeitores espirituais. E ela envia energias. Os nossos pensamentos são carregados de energia, não é à toa que hoje se consegue mensurar isso. De novo, né, não é tão imensurável assim o poder da prece, porque a gente consegue medir a energia dos pensamentos hoje. E a gente percebe o seguinte, quando eu oro, eu irradio esse pensamento. Tão mais fortemente quanto mais sincero estiver sendo a minha prece. Tão mais fortemente quanto maior for o desejo de eu fazer o bem. E quanto menos egoísta for a minha prece. Essa é uma questão importante. Quando Jesus sugere a prece humilde, ele também sugere a prece que não seja egoísta, que nós não peçamos só para nós, que não estejamos buscando o bem-estar só nosso. Quando nós nos reunimos às 18 horas, eu volto a esse trabalho que a Helena coordena, nós estamos buscando o bem-estar para a nossa coletividade humana, para o país inteiro, para o mundo inteiro, não apenas para os trabalhadores do Paulo de Tarso. Tanto que aqui, particularmente, quando eu penso nesse momento, quando eu entro em oração nesse momento, eu penso assim, nos unimos aos irmãos do Paulo de Tarso, nos unimos aos irmãos católicos, porque foi daí que nasceu a ideia, né, Helena? Carona do bem, pegar carona com o pessoal católico que ora às 18 horas, e unimos a outras pessoas de outras religiões e até sem credo algum, que naquele momento estão emitindo bons pensamentos, desejosas, de que esse momento doloroso passe, de que as lições sejam aprendidas, de que aqueles que sofrem encontrem alívio. Então nós estamos trabalhando de forma coletiva e não egoísta. É uma prece muito salutar essa que nós fazemos em grupo às 18 horas. É um trabalho muito relevante esse que nós fazemos. Talvez nós tenhamos condição de perceber o quanto que ela ajuda a espiritualidade a colher energias boas para levar aos enfermos, para levar aos profissionais de saúde, para tentar aclarar a mente dos nossos governantes, dos nossos legisladores, dos nossos magistrados. Muitas vezes estão confusas, muitas vezes mergulhados em tantos próprios delitos, em tantos equívocos próprios, ou então assediados por forças negativas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E é importante que nós estejamos atentos a isso. Essa prece não egoísta, essa prece que visa o bem geral, o bem coletivo. E a irradiação de pensamentos. E ela segue em vários fluxos, né? Frequentemente, quando nós aqui encarnados oramos a Deus, oramos a alguns espíritos amigos, ou aos santos, aqueles que têm a sua devoção por santos ainda da Igreja Católica, e essa prece ela gera uma cadeia, alguém a recebe no mundo espiritual, então de encarnados para desencarnados vão as nossas irradiações. Da mesma forma, os nossos entes queridos, os nossos benfeitores espirituais, os nossos guias, eles oram por nós, e irradiam e mandam seus pensamentos, e nós recebemos a sua energia. Mas também nós vamos ver encarnados orando por encarnados, e tem efeito, nós vamos ver isso mais adiante. E desencarnados orando por desencarnados. A obra de André Luiz é farta nisso. Quando nós vamos ver lá o pessoal desencarnado orando pelos outros, orando pelos espíritos sofredores que estão lá nas regiões de dor, nós vamos perceber a prece atuando assim. Uma obra que me ocorreu agora nesse instante, porque ela é muito bonita, é o livro Obreiros da Vida Eterna, em que num primeiro momento eles vêm às regiões de sofrimento para tentar resgatar espíritos, lançam uma rede, aqueles que já estão prontos conseguem se prender a essa rede e ser resgatados. E ali há muita oração em ação, muita ação e oração, exatamente direcionada de desencarnados para desencarnados. Ali é uma tarefa só dos desencarnados. Então nós vamos perceber isso acontecer. E quando nós pensamos na oração de encarnado para encarnado, é quase como se a gente desse um passe em alguém. Quando eu me coloco aqui e começo a orar em benefício de alguém, por exemplo, da minha prima que está entubada, que está numa situação complicada lá no hospital, e a gente começa a irradiar, a enviar mensagens positivas, pensamentos positivos para ela. Ou então todos nós agora coletivamente, principalmente no nosso encerramento, nos lembrarmos dos irmãos que desencarnaram nessa pandemia. Nossa querida Sueli Caldas Schubert, que nos deixou ontem vítima da Covid, mais uma vítima dessa doença infernal. E a gente irradiar para eles bons pensamentos, os benfeitores espirituais colherão. E tanto encarnados que estão nos hospitais, que estão nos CTIs, vão receber o benefício da nossa prece como se nós lá estivéssemos a aplicar um passe neles. Olha que interessante isso. Porque é a energia do nosso pensamento que é levada até eles. É a força desse pensamento que é levada até eles. E aí nós vamos percebendo quanto que isso vai nos ajudando. Agora entendamos. Quando Allan Kardec, na questão 620, pergunta se a prece torna melhor a criatura, e os espíritos dizem sim, aqueles que oram com sinceridade, aqueles que oram com bastante equilíbrio, esses conseguem se melhorar porque eles orem forças para se melhorar. Mas não adianta nada, pergunta Kardec na questão 620A, né? Tem muita gente que ora muito, tem gente que está o tempo todo lá carolando, igual a Perpétua lá do Jorge Amado, e são
malvadas, são fofoqueiras, são interesseiras, são egoístas. E aí os espíritos dizem assim: o importante não é orar muito, mas é orar bem. Não é pela multiplicidade das palavras que nós vamos arrombar as portas do céu. Aliás, circulou no domingo essa ideia, né, de quando uma mãe ora pelo filho, arromba as portas do céu, como se fosse uma frase atribuída a Chico Xavier. Com toda a poesia que essa frase pode ter, nunca vai arrombar as portas do céu, porque as leis de Deus vão seguir seu curso. E aí, nessa resposta também a gente percebe o seguinte: nós podemos orar pelos outros, nós podemos enviar energias que fortaleçam os outros para atravessar as suas dores, mas nós não vamos nem alterar as provas dos outros, nem as nossas, apenas com oração. Nós vamos alterar as nossas próprias provas, nós vamos alterar o ciclo de dores que nós atravessamos com as nossas ações. Então, ora que melhora não é a proposta, mas certamente ora e age, essa é a proposta. Ora para se reabastecer, por isso eu falei no começo, da gente usar a prece não como remédio, porque remédio é aquela coisa condicionante, viciante, de você só usar quando está carente, quando está frágil, quando está sentindo dor. E alimento, a prece é o nosso alimento espiritual. É um dos mananciais onde nós podemos beber energias boas, que vão nos trazer forças, calma, serenidade, para nós enfrentarmos as dificuldades. Ai, mas eu estou atravessando um momento tão difícil, estou tão agitado, não dá para orar. Porque a gente ainda acha que orar é aquela história de fecha os olhos, né? Imagina, eu estou dirigindo, tem um problema no trânsito, eu vou fechar o olho para orar, eu bato em alguém. Então eu vou ter que aprender a fazer prece de olho aberto. Mas o que é orar nesse sentido, não é? É ligar o nosso pensamento ao melhor. É ligar o nosso pensamento ao sublime. É ligar o nosso pensamento e os nossos sentimentos àquilo que há de melhor no mundo espiritual. Jesus é modelo e guia e Jesus orava sempre. Jesus estava permanentemente orando nos momentos em que ele ia se reabastecer de Deus. Jesus nos dá o exemplo de usar a prece como alimento, não é? Ele passava o dia inteiro fazendo curas, fazendo pregações. Vamos ver lá no Evangelho. Basta consultar os Evangelhos e nós vamos perceber essa atitude de Jesus. Jesus não usava a oração como remédio. Jesus usava a oração como alimento. Então ele orava depois de trabalhar. Ele orava após a realização dos seus esforços, das suas tarefas, de ajudar os outros, de curar as criaturas, de ser atacado pelos seus adversários. Ele se colocava em contato com Deus. Jesus recorria à prece para se reabastecer de Deus. E essa é a proposta para nós. Nós não temos que ir muito longe. Nós não temos que fazer muito diferente disso não, gente. A grande ideia, a grande proposta para nós é entender esse poder da prece como um mecanismo a mais, como uma força adicional para que nós, cada um de nós aqui, nos coloquemos numa condição de mais serenidade, para encarar as dificuldades e nós sermos os artífices, nós sermos os construtores da solução dos nossos problemas. Aquela história de bota o meu nome lá no centro e ora por mim, vai adiantar muito pouco. É lógico, nenhum de nós, né, gente? O pessoal da diretoria aqui, o pessoal que trabalha na reunião mediúnica sabe. A gente não se nega a fazer prece por ninguém. Mas se nós estamos orando por alguém e esse alguém não está fazendo a parte dele, não vai dar muito resultado, não vai melhorar muito. De novo, não adianta, não é hora que melhora, é age para fazer melhorar. E ora para se reabastecer, e ora para se fortalecer. Essa é uma questão importante. Os benfeitores espirituais não trilharão por nós o nosso caminho de evolução. Ele terá que ser feito por nós mesmos, nossos pezinhos, nossas perninhas, ou como dizia Paulo, nossos joelhos desconjuntados algumas vezes, das muitas quedas morais e físicas que nós sofremos nessa caminhada evolutiva, mas nós vamos nos reerguer, nós vamos conseguir nos colocar numa condição mais tranquila. Mas não esperemos, de maneira alguma esperemos, que os espíritos façam por nós, que as pessoas do centro façam por nós. Oremos bastante. Nos alimentemos na prece, as nossas almas, os seres espirituais que nós somos. Mas lembremos que as nossas mãos precisam estar ativas, que a nossa mente precisa estar funcionando, que o nosso pensamento tem que estar ali equacionando o problema para chegar na solução dele, para que nós finalmente possamos entender. Na prece eu vou louvar, agradecer e vou pedir. O que é louvar, né? Ou glorificar, como algumas pessoas dizem. Não é ficar batendo no peito, ai, como Deus é grande, meu Deus é maravilhoso. Não, mas quando nós nos colocamos à prece, aqueles primeiros momentos principalmente,
E reconhecemos, gente, eu estou respirando. E há tantos irmãos meus que estão entubados em UTIs. Deus é tão bom que me permitiu ter um sistema imunológico que me protegeu até agora da enfermidade e pulmões que funcionam. E não vou destruir os meus pulmões com tabagismo. Da mesma maneira, reconhecer sim, Deus criou uma máquina tão perfeita que é esse corpo, que eu tenho feito com ela. Isso também é glorificar. E aí, lógico, o pedir, vamos entender o seguinte: Senhor, me dê aquilo que eu preciso e não aquilo que eu desejo. Esse seria um bom pedido. Nós nos lembramos de Jesus orando no Getsemane, naquele momento extremo. Ele coloca a vontade dele, ele coloca o desejo dele, não é verdade? Ele diz assim: Pai, que passe de mim esse cálice. Ele não queria sofrer. O desejo dele, pessoal, a pessoa Jesus, não queria ser massacrado, sacrificado, torturado como aconteceu. Mas ele diz assim: mas Senhor, que seja como tu queres e não como eu quero. Será que nós temos essa disposição de orar a Deus que Ele nos mande aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos? Essa também é uma maneira de pensar como nós temos usado as nossas preces, como nós temos recorrido às nossas orações. E aí, lógico, agradecer. Puxa vida, mas é tão difícil agradecer quando está tudo ruim. É tão difícil agradecer quando eu estou preso em casa, não consigo sair, não posso ir à praia. Não sou eu que gosto de praia não, tá, gente? Mas o povo que gosta de praia, né, que gosta lá de se encher de areia, ficar igual a bife milanesa, né, tá frustrado porque não pode. Mas nós estamos em casa, nós temos uma casa, e nesse exato momento que nós aqui estamos, alguns se queixando do frio, outros ainda sentindo esse calorzinho. Vocês repararam que eu enxuguei o queixo aqui porque o meu queixo está suando. É verdade, eu tive que desligar o ventilador. E aí a gente começa assim: eu vou agradecer porque eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho um abrigo. Quando eu cheguei para a reunião eu já havia feito um lanche, então o meu estômago não está roendo de fome. E há tantos que estão famintos. O que eu posso fazer por eles? Eu não posso matar a fome de todo mundo, mas será que eu já não posso cooperar com a campanha do quilo do Paulo de Tarso? Com a campanha de arrecadação que a nossa Casa Espírita faz e voltando a distribuir cestas básicas, estamos mitigando o sofrimento de pessoas? Temos recebido relatos, alguns deles dolorosos, de pessoas que perderam tudo, de pessoas que por causa da pandemia estão numa situação de grande penúria. E essa cesta básica, aquela sacolinha com um pouquinho de arroz, uma sardinha, uma garrafa de óleo, ela tem salvado o dia. Ela tem ajudado mães a alimentar filhos que poderiam passar mais aquele dia famintos. E a gente preocupado assim: mas essas crianças não estão estudando, mas elas não estão nem conseguindo comer. Então, vamos fazer a oração da ação? Vamos fazer a oração da prática? Dominar as nossas más tendências? Orar para nós termos forças para isso. E não aquela história: Senhor, me perdoa que eu sou um pecador miserável, e depois volta para pecar. Ou então: Senhor, me perdoa, porque também Kardec pergunta isso. Nós podemos orar utilmente a Deus para que Ele perdoe as nossas ofensas, para que Ele perdoe os nossos pecados, os nossos erros? E os Espíritos respondem assim: Deus observa muito mais a intenção do que as palavras. E aquela criatura, se não se transforma, se não se modifica, não adianta absolutamente nada. Nós colocamos isso também no vídeo que foi ao ar no dia 12 de maio. Então é muito importante nós olharmos a oração como esse alimento para a alma, mas também olharmos a oração como ponto de partida de uma proposta de trabalho que nos é feita pelos benfeitores espirituais através da doutrina espírita. Na codificação, Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 2. Deixo de dever de casa para aqueles de nós que estamos hoje com tempo para buscar, ou que não estamos com tempo agora, mas vamos buscar. Vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo e vão ver de novo depois lá no YouTube, pega essa partezinha do Livro dos Espíritos, não são muitas questões não. Estude a respeito da prece e você vai ver que ele não é tão imensurável assim, mas certamente o poder da prece é imenso. É muito grande, muito maior do que nós temos usado. E é exatamente essa proposta de usar a prece com equilíbrio, com boa qualidade, que nós encerramos então a nossa tarefa da exposição e partimos ou abrimos espaço para que as pessoas possam conversar, para que nós possamos realmente nos sentir reunidos aqui na reunião virtual do Paulo de Tarso, sempre em mente: orar é agir. Agir também é orar. Aqueles que estão com as mãos ocupadas fazendo bem não precisam sequer articular um pensamento. Deus já está nos acompanhando. Os benfeitores espirituais já estão conosco quando as nossas mãos estão ocupadas para fazer o bem. Muita paz a todos vocês e muito obrigado por essa oportunidade de trabalho. O que eu tinha para trazer era isso. Acho que a gente agora pode abrir as câmeras, os microfones e podemos participar da nossa reunião de forma mais clara. Diga lá, Ana!
É assim, muito interessante, né? Essa questão no início, quando você comenta do poder da prece, mas não só a prece por si só, mas a questão do ser humano ele viver, né? Vivenciar aquilo. Isso a gente vê bastante, né? Existe uma linha de pesquisa muito grande de doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa ela acaba adoecendo por causa de pensamentos ruins, né? De pensamentos de derrota. E é muito interessante. Nós vemos isso muito em animais. Animais com doenças terminais, eles têm respostas melhores a tratamentos do que muitos seres humanos, porque eles não têm essa questão do negativo, do pensar que estão doentes. Então, às vezes, para eles tudo é uma brincadeira, enquanto nós não. Nós vemos a doença, nós vemos a tristeza, nós vemos as coisas assim de um modo muito mais pesaroso, né? E o nosso pensamento, às vezes, ele se torna negativo e é difícil a gente trazer esse pensamento para o lado positivo. Isso é muito Verdade. interessante. A prece entra nesse sentido, de você se conscientizar que você tem que dar um pouco de si para que aquilo se torne bom e se torne verdadeiro. Isso aí. Legal, essa é uma boa observação. Inclusive essa questão em relação aos animais, né? Porque como eles não têm a consciência da própria finitude, né? Muitos deles não agem assim. Embora a gente observe reações nos animais muito parecidas com nós humanos, né? Depressão, inclusive. Eu me lembro muito porque, assim, meus avós, eles sempre tiveram cachorro, né? Bicho de estimação. A gente aqui, eu não tenho espaço para isso aqui, não tenho muita vontade de ter também. Mas meus avós tinham, né, animais de estimação. E certa vez meu avô ficou doente e ficou 3 meses internado. Vocês acreditam que o cachorro morreu de depressão? Ele foi murchando, foi ficando doente, ficava deitado na porta da sala onde ele sabia que meu avô saía para conversar com ele e deprimiu até secar e morrer. Adoeceu e morreu antes do meu avô. Tá? Depois o vovô voltou, teve uma, né, continuou uma sobrevida mais longa ali, mas o cachorro não aguentou não. Então, mesmo os animais, Ana, eles têm essa percepção assim de sentimentos. E aí de novo a gente volta, o sentir, o pensamento por simplesmente. Prece não é só intelecto. Prece também é sentimento. Por isso que os espíritos ensinaram Allan Kardec, na questão 620, a prece feita com sinceridade, com sentimento, essa que realmente vai ajudar o indivíduo a se melhorar. Mais alguma observação, pessoal? Mais algum comentário? Socorro, se você vai falar. Isso, tem que abrir o microfone. É assim, a prece, ela melhora muito, né? E assim, e aprender a fazer a prece também, ela é importante, né? Não é essa, porque às vezes a gente pensa que a gente precisa estar num lugar reservado para se fazer uma prece, né? Tem muitas dessas crendices. E eu, assim, pela minha própria experiência, eu sei que não, porque eu faço prece em qualquer lugar. E assim, e aprender é virar hábito, sabe? Fazer a prece, ela é muito importante virar o hábito, porque em vez de você estar pensando coisas negativas, quando você pensa positivo, você está pensando no outro, são situações que você vai vivendo no dia a dia, e isso a gente vai aprendendo e entendendo que a prece nos leva a tantos lugares maravilhosos, né, que você fica pensando e você vai se redescobrindo ali onde você está e você acaba vendo sempre o lado positivo das coisas, né? E a prece, ela ajuda muito nesse sentido, de entender o lado positivo de tudo, né? Então, eu, como sou uma pessoa positiva, eu busco sempre o lado positivo, eu tenho aprendido a fazer muito mais oração, né? A fazer muito mais prece nessa época de pandemia, onde tudo está mais difícil. Mas, assim, a gente vai levando, vai tirando de letra, pega daqui e dali, e consegue, né? Então, assim, a prece tem sido de grande valia na minha vida, É né? interessante isso que você comentou, porque assim, muitas vezes a gente tem esse equívoco, né? Jesus diz pra gente orar em secreto, então muita gente acha que tem que estar trancado num quarto Não fechado. Não, precisa, não é né? nisso. Tá? O que o Jesus, aquele segredo e aquele quarto de portas fechadas e janelas fechadas, é com relação à atenção ao que está em torno de nós, a exterioridade. Jesus pede que a gente se volte para o nosso mundo íntimo. É olhar o nosso quarto da alma. E Olha que muita gente legal. às vezes inverte isso também, né? Acha que assim, eu só vou orar se eu estiver lá no centro. Se eu não estiver no centro, se eu não for para a igreja para orar, não é uma boa oração. Tem gente que tem que sair de casa para encontrar Deus, quando na verdade Deus está em nós o tempo todo.
É. Tá? Basta que nós pensemos nele, não é isso? Eu acho bem legal essa sua colocação, Maurício, assim, porque quando eu falava orar em local fechado, realmente eu estava pensando no local fechado, eu não estou Ah, assim, pensando mais assim, o que você fala faz todo sentido. Realmente você precisa tá intro, né? Você tem que estar dentro de você mesmo e se fechar para que você tenha um bom aproveitamento. Muito interessante essa colocação. porque olha só, se a gente tivesse realmente que a prece para funcionar, nós tivéssemos que estar num quarto de portas e janelas fechadas, quem é que ia fazer prece para abrir reunião pública? Quem é que ia fazer prece para Bom, encerrar reunião pública? Essa prece não ia funcionar. Então, o que Jesus fala não é físico, não é um quarto físico, mas é o quarto da nossa mente. É o sim, ambiente em que nós sim, estamos, que nós temos que nos isolar, nos alhear da exterioridade, não nos preocupar com uma exterioridade vai ver nosso ato de prece. Porque tem gente que diz, eu vou fechar o olho para orar, que aí ninguém vai ver que eu tô orando. Aí que vai ver que tá orando mesmo, né? aí vai E a ver. gente às vezes pode estar lá no ônibus assim, ó, com o dedo aqui olhando para a janela e fazendo prece. Fiz Sim, muito isso quando eu andava de ônibus indo para a faculdade, porque a gente passava dentro da Vila do João e de vez em quando tinha um cadáver lá desovado, né? Então era hora de fazer prece e tinha que ser de olho aberto, né? Porque é, senão eu perdi o ponto para saltar. Então é essas são verdade. questões assim, a orar é simplesmente um trabalho do mundo íntimo. Não tem Sim. nada, nenhum vínculo com a exterioridade. Não é mão assim, não é mão assim, não é mão assim que vai fazer a prece funcionar. Não é joelho no chão, porque o povo adora dizer, né? Bota o joelho no chão. Aí se tá com cimento grosso ali, vai ficar com o joelho machucado e a prece não vai ser atendida. Então o mais importante é a gente entender o seguinte, é a alma quem deve estar genuflexa. Quem deve estar realmente se colocando diante da divindade como uma criatura humilde perante o seu Criador. Ou melhor, como Jesus dizia, como nós, filhos, diante do Pai nosso que está nos céus. Essa é talvez a melhor posição, nos colocarmos na condição de filhos. Filhos que sabemos ter um Criador que, acima de tudo, é educador. Ele não vai atender os nossos caprichos, mas certamente Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para nós sermos os artífices da nossa felicidade, para nós sermos responsáveis pela nossa paz. É muito bom, mas assim, só para deixar claro, assim, eu não achei que tivesse que ficar trancado, não. Eu É. faço em qualquer lugar. O que eu pensei assim, quando falava em portas fechadas, é que você realmente teria que se reservar para fazer uma prece, que não é essa, a minha Pois é. visão não é essa. Qualquer lugar você faz, mas você se reserva dentro de si. Só que eu nunca tinha olhado por esse ângulo, né, que você está falando, né? Muito legal, muito bom. É É isso. isso aí. Mais alguma observação, pessoal? Os nossos jovens amigos participantes, alguém quer comentar alguma coisa? Durval, Savana, Thaís, próprio Diego, Anthony, estamos aí, ó. Deixar o povo do ovo falar também, né? Diga, Anthony. Oi Maurício, oi, boa noite a todos. Eu acho que é bem essa questão mesmo do equilíbrio, como você disse no começo. A gente precisa ter atividade na nossa vida material, mas a gente também precisa ter a oração, a fé, a meditação como um alimento também, para equilibrar a vida, a gente conseguir enfrentar a dificuldade e evoluir, né, para ser um ser humano melhor. E Eu entender acho que as que dificuldades não vão desaparecer. Elas são não. testes, elas de certa maneira testam a nossa força e testam a nossa evolução. Porque senão a gente tende a se acomodar, né? Sim, essa é uma escola sempre, né? Cada dia é uma lição. Isso aí. Boa. Mais alguém, gente? Estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, já são 10 para as 9. Então, agradeço a vocês todos, né? Deixa eu dar alguns avisos. A gente precisa estar sempre atento ao que se espera de nós, né? A oportunidade que nos é concedida de realizar o bem, todo o bem que nós podemos realizar. Espero que o estudo tenha sido animador, estimulante. Eu preparei com muito carinho. E assim, preparei lá do dia 14, quando a Socorro. Dia 14 não, dia 21 de abril, quando a Socorro me passou a incumbência. E ontem eu tive que dar uns retoques, porque outras coisas foram surgindo ao longo desse período aí de menos de um mês, que esse tema precisou de alguns retoques. E aí eu fiz um outro estudo, montei uma outra palestra exatamente para poder caber nesse momento aí. Tá legal, Ritinha? Te vimos aqui no chat. Tá? Então eu agradeço a vocês todos terem estado conosco. Deixa eu só ver aqui quem é que vai fazer o estudo da semana que vem, porque a gente já pode já anunciar aqui, né? Ops, espera aí, que o dedo no teclado não funciona do jeito que a gente quer, mas dia 20 é Silvia. Dia 20 é Silvia. Dia 20 é Silvia. Então aproveita e faz a prece hoje, Silvia, para encerrar. Faço assim com muita alegria. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos ao alto,
abrir os nossos corações para essa conversa amorosa com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e aos nossos espíritos protetores que estão sempre nos ouvindo, estão sempre também nos aconselhando, que possamos manter os nossos corações dóceis aos seus bons conselhos. Mestre amado Jesus, queridos amigos, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de conversarmos e aprendermos um pouco mais sobre a oração, os seus efeitos. Assim, Senhor, que possamos fazer o uso dela com muita frequência, assim como nós buscamos o alimento para o corpo físico, que possamos também buscar esse alimento valioso para o nosso espírito, para a nossa pacificação, para a nossa serenidade, nos momentos de turbulência, nos momentos de adversidade. Pedimos, Senhor, também em favor dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, de escassez, momentos difíceis de pouca saúde, que estão passando pela prova aí da pandemia, às vezes com familiares adoentados. Que todas essas pessoas recebam as nossas vibrações, o nosso desejo de melhora, o nosso desejo de que sejam pacientes e também, Senhor, agradecidos pelo amparo que sempre nos é dado. Fique conosco, que tenhamos uma boa noite de sono, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, gente. Ó, um grande abraço para vocês. Se cuidem, tá? Orem bastante. Diga, Maria Luísa. Isso, boa noite. Um abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Boa Maurício. noite. Tchau, gente. Tchau.